bom dia para você que está em casa. Como se preparar para relaxar nas férias e não se estressar mais ainda com as dívidas na volta? O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre planejamento financeiro para seu merecido período de descanso. Participe pelo twitter.com/patendimento. Você escreve tudo junto. E prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o economista Celso Grise. Professor Celso Grise, bom dia. Muito obrigada por voltar aqui com a gente e esclarecer tantas dúvidas. Grande prazer, viu, madame? Nós agradecemos muito. Bem, nós já passamos da metade do mês de julho, época de férias escolares e também época daquelas despesas inesperadas. Férias mal planejadas criam rombos no orçamento. E hoje, no Pronto Atendimento, nós vamos falar dessas despesas e de como economizar durante esse período. Primeira dica: compre dólar antes de viajar, se as férias forem no exterior. Neste mês, a moeda americana está em queda, mas a tendência de agosto é de alta. Se fizer despesas no exterior em cartão de crédito, a fatura vai ser amarga. A segunda dica é comprar pacotes turísticos, mas pesquisando bem a operadora para evitar golpes. Os pacotes ficam mais em conta do que comprar a passagem, alugar carro e reservar hotel separados e por conta própria. Terceira dica: não viaje se não tiver dinheiro para não ficar endividado. Faça as contas de quanto pode gastar e acrescente 10% para gastos imprevistos. Tome cuidado com ligações telefônicas, especialmente com o celular. Uma ligação de 1 minuto dos Estados Unidos pode custar até R$ 7,00, dependendo da operadora. Use a internet ou cartões pré-pagos, que fica mais barato. Se a viagem não couber no orçamento, é melhor buscar alternativas de recreação perto de casa. Em São Paulo e em outras cidades, há centros culturais, unidades do SESC e várias opções que cabem em qualquer bolso e garantem a diversão. Professor, se depois de fazer tantas contas não for possível, a gente fica aqui porque existem muitas opções mesmo de lazer, não é? É mais sensato. Não é? Agora, quando a gente pensa assim, quanto reservar do dinheiro que a gente tem para o lazer, é possível assim mensurar, olha, tantos por cento para a alimentação, tantos por cento para o lazer? O que é o ideal? É possível, sim. Depende muito da renda da pessoa que nós estamos falando. Vamos pegar uma renda baixa? Vamos dizer, até R$ 800 ou até R$ 1.200 no máximo de renda. De modo geral, essas pessoas costumam gastar 32% do que ganham em alimentação, 10% em transporte, 10% em saúde e 5% em vestuário. São dados da Fundação IBGE na sua pesquisa de orçamento familiar. Bom, o lazer acaba ficando com uma parcela extremamente pequena. E esta é a razão pela qual, com o aumento de renda que tivemos para as classes mais pobres, às vezes ela se perder um pouco no seu orçamento, porque face às possibilidades de uma viagem que nunca foi feita, não é? Com os preços mais baratos e mais acessíveis do transporte aéreo, também do transporte rodoviário, essas pessoas ousam fazer o seu lazer de uma maneira mais forte. É de todo aconselhável que façam mesmo, que passeiem, que aproveitem a vida, sem, entretanto, comprometer o orçamento familiar, porque o comprometimento desse orçamento tem consequências muito maiores do que os prazeres gerados pelo lazer. É preciso saber planejar a sua viagem. Isso justifica, então, o aumento da inadimplência, professor? De alguma maneira, sim. De alguma maneira, sim. Em primeiro lugar, a inadimplência está num patamar elevado, 7%. Isto é uma inadimplência elevadíssima para um sistema financeiro que pretende ser saudável. O que é que nós devemos fazer? O desendividamento. Nesses últimos dias, após tantas renegociações de dívidas, tantas portabilidades que nós discutimos muito aqui, não foi? E de consolidação de dívida, o nosso consumidor já apresenta uma inadimplência um pouco menor para as dívidas de até 90 dias. As dívidas de longo prazo ainda se mantêm resistentes
a queda da inadimplência. Mas aquelas de curto prazo já melhoraram suficientemente. Bom, a gente conversou aqui também sobre a taxa Selic, né, que altera todo o rendimento da poupança, não é? Claro. O professor explicou. Agora ela já está em 8, né? Começou, estava em 9, foi para 8,5 e 8. Essa previsão, ela estava já... Isso estava previsto para o meio desse ano? Sim. Em linguagem técnica, a gente diz que isso já estava precificado. Em outras palavras, o mercado já entendia que na reunião do Copom da semana passada, essa taxa chegaria a 8. E o mercado ainda prevê para o final do ano mais 0,5% de baixa. Então, o mercado trabalha hoje com a Selic no final do ano entre 7 e 7,5. Alguém mais ousado imagina 7, alguém menos ousado trabalha com 7,5. Você imagina que isso vai produzir impactos grandes, sobretudo na poupança, na renda fixa, e vai pedir ao consumidor que queira ganhar mais uma disposição maior para assumir riscos mais elevados. Nesse momento, nós não aconselhamos de forma nenhuma uma posição em risco. Ela está perigosa, não é hora de comprar ações, não é hora de entrar em bolsa, é hora de ter uma política mais conservadora e ficar um pouco resignado com o fato de ganhar menos por mês. Então vamos às perguntas, olha, as pessoas já começam a participar. O Hércules Silveira é de Jundiaí e ele escreve: no financiamento de veículos é cobrada a TAC, é a taxa de... O que significa a TAC mesmo? Sinceramente, eu também não me recordo, mas é uma taxa, é a taxa de cadastro, de cadastro, né? Que fica em torno de R$700 a R$900. Qual a taxa ideal? Caso eu queira pagar essa TAC, à parte, isso pode ser feito, pois algumas concessionárias alegam que não tem como desvincular do financiamento. Ou seja, eu acabo financiando além do valor do veículo. Isso é correto, professor? Olha, não há nenhum impedimento de isso ser feito. De fato, está facultado, de um ponto de vista legal, que se cobre isto. Agora, R$700 para fazer um cadastro é um número muito elevado. É isso mesmo, professor, é a taxa de abertura de crédito, né? Você faz a abertura de crédito e faz o cadastro. Isto é muito dinheiro para esta coisa. O que a gente sugere é uma boa negociação aí. Não faz sentido pagar um valor. Isso corresponde praticamente a uma prestação do carro. Então não faz sentido fazer isso. Eu quero também fazer um alerta para quem está querendo comprar carro novo. O indivíduo pega o seu carro velho e leva para vender numa concessionária e a concessionária avalia esse carro. Olha, em média, o carro velho, depois disto tudo, desses programas todos, da redução de juros, o carro velho caiu mais de 21%, em média. Ora, o que adianta reduzir o meu IPI no carro novo se você me paga menos no carro velho? Então, muito cuidado com isso na hora de comercializar o seu veículo. Veja o valor que você consegue pegar por esse veículo e veja se isto realmente compensa, se essa troca vai compensar. Você perder no carro velho tanto e ganhar pouco no carro novo. É isso que você tem que medir. Olha, o Roberto, ele conta que tem 50 anos, já tem uma reserva financeira e mora em casa própria. Qual que é a melhor aplicação, professor, para um resgate de R$100 mil de CDB que vai vencer agora em julho? Bom, há uma possibilidade de você reinvestir em próprio CDB, negociando bem as taxas deles, desde que você tenha um horizonte de tempo suficiente para a aplicação desse dinheiro, de maneira a minimizar o imposto de renda que se cobra no resgate. Ou então, vá para a poupança, também é uma aplicação razoável nesse instante. Temos aqui também a pergunta do Álvaro, que é de Osasco, e ele escreve: eu tenho uma dívida com o cartão de crédito e quero negociar com a administradora. Eu quero saber, do professor Celso Grise, qual é a porcentagem de juros que eu posso negociar. 3% é um bom negócio, sendo que eles cobram 10,8%. Se eu conseguir 3%, é um bom negócio para pagar essa dívida parcelada com o cartão, professor? Claro que é, se você estiver falando em cartão. Lembre-se que você tem a portabilidade, você pode buscar um empréstimo pessoal, você pode buscar um empréstimo consignado, aquele que efetivamente é pago através de um desconto na sua folha de pagamento, onde as taxas ainda são menores. Se você conseguir um empréstimo para substituir este a uma taxa menor,
eu diria para você, não negocie, pegue o empréstimo, pague essa dívida à vista. Agora, se não lhe for possível, cair de 10 para 3 é um grande negócio. Embora, se você apertar um pouco mais, esses 3 pode virar 2,5, viu? E como é que isso é possível? Ali, conversando, ali? Sempre no tete-a-tete, né? E o grande problema do tete-a-tete é que os cartões de crédito muitas vezes só atendem por telefone e não disponibilizam pessoas para que você possa fazer a negociação mais persuasiva, uma negociação mais forte. Mas mesmo pelo telefone você consegue endurecer. Olha, o Paulo escreve, eu li que existem muitos automóveis importados em estoque. Como negociar para fazer um bom negócio? Justamente sobre isso que a gente falou agora, né? No tete-a-tete, né, professor? É muito isso, sim. Como o automóvel está em estoque e o final do ano começa a se aproximar, veja o que vai acontecer para essa pessoa que tem o automóvel em estoque. Ela vai ter, no ano que vem, um carro, um veículo, cujo preço vai estar deteriorado por se tratar de um carro do ano anterior. Então, ela vai, naturalmente, reduzir os preços e possibilitar a você uma compra melhor. Lembre-se que ele está em estoque porque ele pode ter sido comprado com um dólar diferente do atual. E, portanto, há espaços para negociação. Olha, uma pergunta, eu estou aposentado, o Roberto que diz, eu adquiri um veículo com financiamento junto à Caixa Econômica. Eu gostaria de saber se eu posso renegociar esse veículo baseado nessa lei de juros mais baixos, nessa mudança que houve, né, professor? Porque a minha prestação do veículo é vinculada ao benefício. Bom, é uma coisa complicada aí. Em primeiro lugar, renegociar veículos, prestação de veículos, você encontra sempre muita resistência, mas está facultado e você pode fazer. Veja, se o número de prestações que você tem é um número grande, suficiente para justificar esta negociação. Se for, insista nisso, porque vale a pena. O que não está valendo a pena no momento é vender esse veículo para quitar a dívida, por uma razão. O preço desse veículo caiu muito do veículo usado, ou do seminovo, como o mercado chama, teve uma depreciação muito grande a partir dessas mudanças. E, portanto, é muito possível que se você vende o veículo agora, você não consegue pagar o saldo que você devedor, né? Que você ainda está devendo. Então, vale a pena insistir na negociação. O José Geraldo de Oliveira é de São Paulo. Ele escreve, eu moro em Mauá, eu financiei um carro, dei a entrada e fiz o restante em 48 prestações. Já paguei 14 prestações. As taxas estão muito altas. Existe a possibilidade de eu renegociar essas taxas de juros abusivas com o banco? Claro que sim, é bem o caso da pergunta anterior. Você só pagou 14 de 48. Vale a pena uma renegociação forte deste assunto, deste empréstimo, porque você teria muito a ganhar com isso. E mais do que isso, você libera recursos para o seu orçamento para alguma coisa mais produtiva e que te permita capitalizar um pouco e até sobrar algum recurso para aplicação, né? Bem, agora o Pronto Atendimento vai às ruas para saber as dúvidas da população sobre finanças. Vamos ver. Meu nome é Dulce e eu gostaria de saber qual é a melhor forma de investimento hoje em dia. Então, professor? Está muito complicado, né? Porque é assim, se você for para Tesouro Direto, se você for para caderneta de poupança, se você for para CDB, atuando na renda fixa, as remunerações estão pequenas, porque os juros caiu. Então, essas remunerações já não são tão convidativas. Eu recomendo, em primeiro lugar, a poupança, porque a poupança não tem limitações. Você pode investir pequenas quantidades. Agora, se você tiver maior quantidade de dinheiro disponível para aplicação e puder aplicar por um prazo mais longo, aí, sem dúvida nenhuma, o Tesouro Direto ou um CDB bem negociado é a melhor aplicação. Há sempre a possibilidade de aplicar em risco, em ações, em debêntures de empresa, mas isso não é uma coisa tão simples. Pede um investimento mais técnico, não é? e que efetivamente pressupõe uma análise mais forte. Não recomendo isso. Se você quiser uma aplicação um pouco mais agressiva,
um fundo multimercado de um bom banco, não é? De um bom estabelecimento financeiro que possa garantir a você uma administração correta desses recursos. A Lúcia Omar é de Goiânia. Ela escreve: eu tenho um financiamento imobiliário, eu financiei R$25 mil em 5 anos. Eu já paguei 12 parcelas de R$700. E o saldo devedor só foi reduzido em R$400. É possível o refinanciamento imobiliário? Se o banco se recusar, a quem eu posso recorrer, professor? É difícil o refinanciamento imobiliário, é algo difícil porque essa negociação tem custos. Tem custos porque você vai trocar a garantia, tem custos de análise jurídica, tem custos de substituição de contrato, de modo muito geral. Claro que isso vai depender dos casos específicos, mas de modo muito geral, essa negociação não é nem possível porque te causaria um prejuízo, nem conveniente, porque os custos acabam subtraindo completamente qualquer vantagem que você poderia ter no futuro. A Karina escreve: eu tenho um veículo que foi apreendido em janeiro de 2012 pelo fato de que diziam que eu não estava pagando. Porém, quando eu comprei, eu paguei R$32 mil, mais 40 parcelas de R$879. E depositei em juízo mais 3 mil. Eu entrei com um processo para análise de juros abusivos e, mesmo assim, recolheram o meu carro. Efetuei o pagamento de mais 23 mil em juízo, 5 dias após a apreensão do veículo, que era o valor que falavam que eu estava devendo. E até o momento não me devolveram o carro. Como que eu devo proceder, professor? Bom, em primeiro lugar, apreender carro é uma coisa complicada, não pode ser uma coisa arbitrária conforme você tem descrevendo. Se você depositou em juízo, você já tem elementos suficientes para mostrar que havia, pelo menos, uma intenção muito clara de fazer pagamentos, mas que você discutia apenas o custo do financiamento. Portanto, uma ação judicial libera isto com facilidade grande se nós estivermos com todas as informações aqui absolutamente completas, segundo essas informações que você nos passou. É só pedir na justiça que esse carro seja liberado. E como os valores da dívida são baixos e estão quitados, talvez caiba, a gente precisa analisar um juízo de pequenas causas. Muito bem, nós já voltamos então com outras perguntas e respostas sobre finanças. Continue aí, continue enviando suas perguntas. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é finanças e quem está tirando as dúvidas do telespectador é o professor Celso Grise. Bem, você pede as férias na sua empresa e vem aquela bolada, entre aspas, né? 1/3 a mais de salário e, se optar, ainda mais uma parte do 13º. Mas e a volta? Como lidar com o salário reduzido e as dívidas que vieram na mala? Muitas empresas antecipam o pagamento referente ao mês seguinte das férias, mas quem gasta tudo de uma vez acaba penando para pagar contas futuras e o estresse do dia a dia volta rapidinho. Uma opção para as dívidas é pedir adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Outra alternativa para quem está endividado e precisando de dinheiro é vender 10 dias das férias, mas sem esquecer de que parte da quantia a que tem direito não será paga antes das férias, já que os 10 dias trabalhados são pagos somente junto com o salário. Professor, será que compensa vender as férias? É complicado. Não é? É muito complicado, porque você, na verdade, está antecipando recebimentos futuros. E, claro, com dinheiro no bolso, a gente tende a consumir. E quando você faz esse consumo, você se esquece de que você consumiu uma renda futura. Volta de férias aí é o momento de encontro com a realidade. E nós descobrimos que temos aí parcelas a pagar e dinheiro que entra em menor quantidade do que aquilo que a gente tem que pagar. Então é bem o momento de você planejar muito bem suas férias, reservar o dinheiro para isso e, por favor, salário adiantado tem que cobrir o mês que vem, hein? E a gente falou um pouquinho sobre inadimplência, professor. A renda do brasileiro está mais alta? Tá. É. A renda do brasileiro tem crescido a velocidades muito boas. Mesmo neste ano de crise, 2012,
Vamos pensar, o salário mínimo nos pegou aí pelo pelo início do ano. No mês de fevereiro já começou a vigorar o novo salário mínimo com um aumento muito bom. Em seguida, vieram os meses de negociação de dissídios coletivos. Mais ou menos no mês de maio, nós já tínhamos negociado quase 40% de todas as categorias e os dissídios foram muito bons, foram bem além daquilo que se imaginava. Então, os ganhos de renda são expressivos e não se pode negar. Entretanto, o aumento da dívida também se deu. Se deu numa velocidade até menor do que o aumento de salários. Os salários aumentaram bem mais do que dívida e do que, vamos dizer, o endividamento de cada um de nós. Entretanto, é preciso lembrar que toda vez que a gente ganha mais, a gente constrói uma nova estrutura de gastos no nosso orçamento. Você passa a contratar um seguro odontológico, um plano médico melhor, não é? Você passa a se servir de alguns serviços de educação, você passa a ter um lazer melhor, você tem o carro, viaja, as despesas de gasolina, com alimentação fora de casa, os seus gastos também crescem. Então, o que a gente fala para poder pagar as nossas dívidas sem problema é receba o aumento que ele é muito bom, mas não transforme a sua estrutura de custo sem um controle muito bom daquilo que você está gastando, porque com alguma facilidade a gente acaba montando uma estrutura de gastos superior em valores percentuais do que o nosso aumento de salário. E aí passamos a gastar mais do que aquilo que nós tivemos de ganho adicional. E a pessoa aí se atrapalha e vai para a inadimplência. Mudar os hábitos de vida deve ser uma atividade lenta e controlada. Olha, a Rosângela, ela escreve, eu fiz um empréstimo em determinado banco com taxa de juros de 2,27%, um empréstimo consignado. Eu resolvi fazer outro em outro banco que tem juros de 1,2%, portanto menores, para pagar esse primeiro empréstimo. Agora eu vou pagar R$ 1.139 pelo seguro à vista, taxa de serviço e IOF. Esse valor é legal? Para quitar, né? Para fazer esse segundo empréstimo, né? IOF existe, não há como você fugir dele. Há, de fato, alguma taxa de seguro para a gente ter uma possibilidade mais tranquila de pagamento ou de esquema de vida para fazer isso. Mas quero lembrar, nos empréstimos consignados não há por que a gente ter que fazer seguros, né? Eu acho que já está descontado da nossa folha e isto já é o suficiente para que você possa estar remunerada. O que aconteceu é muito claro em todos os elementos. Nós reduzimos os juros. Todos os agentes financeiros estão inventando taxas ou subindo taxas existentes anteriormente para compensar a perda de receita que eles tiveram com a queda de juros. Então, não aceite taxas sem ter uma ampla discussão sobre elas. Olha, o Cláudio, ele escreve, vale a pena comprar um carro usado? É verdade que o carro novo, ao sair da concessionária, já vale 10% a menos? Em alguns casos até mais, né? Perde mais do que 10%. Vai para 20%, 30%, dependendo do carro que você compra. Claro que um carro mais barato, um carro popular, acaba perdendo menos. Um carro importado, um carro de luxo, perde muito mais do que isso. Então, Cláudio, é minha opinião sincera. Eu acho que você pode comprar um carro usado e se você não quiser perder dinheiro nenhum, você tem que comprar um carro com 4 anos de vida já. Com baixa quilometragem, num bom estado, porque daí para frente o carro estabiliza e para de perder valor. Mas se você comprar um carro usado, agora que ele está barato, mesmo que seja um carro recente, ele perderá valor, mas perderá muito menos do que um carro novo. Então, o conselho que a gente pode dar do ponto de vista econômico é compre sim usado. Em segundo lugar, se for possível comprar um carro mais velho, com 4 anos e baixa quilometragem, aí você não perde praticamente nada. A Fabiana escreve, o mês seguinte das minhas férias é sempre um caos. Eu sempre me perco com o dinheiro. O que eu devo fazer para não me endividar mais uma vez?
Eu tenho um bom conselho, Fabiana. Abra uma caderneta de poupança, tudo que você receber para sair de férias, você faça um plano bem arrumado. Olha, eu posso gastar nessas férias tantos reais. Então, esse você põe no bolso, o resto põe na caderneta. Quando acabar o dinheiro, acabe as férias. Venha junto volte para o seu local de trabalho, fique em casa, faça mais programas um ano, de saia outras de férias no ano seguinte. Natureza e mais férias no ano que vem. O Júlio Costa escreve: eu tenho uma dívida no cheque especial. Eu não consigo pagar essa dívida. Que tipo de empréstimo vale a pena eu pedir para quitar? Os valores já estão em R$ 5.800. Um consignado. Um consignado é a melhor alternativa. Eu não sei se você recebe em folha de pagamento. Se receber, um consignado. Se não receber, você pode, sem dúvida nenhuma, fazer algumas coisas. Entre elas, pedir um crédito pessoal no banco a uma taxa bem mais privilegiada, não é? E conseguir pagar à vista o financiamento anterior e, naturalmente, assumir um financiamento novo, num prazo maior, com parcelas mais baixas e, sobretudo, com juros menores. Olha, a Maíra Elza da Silva pergunta, ela conta que eu comprei um terreno no ano de 1989 em Campinas. Eu só tenho o meu nome no papel de contrato de compra e venda. Paguei o terreno e os impostos por 9 anos. Só que em 1999, até hoje, eu não paguei mais os impostos. Porque nos carnês não consta o meu nome e nem o do meu esposo. Eu gostaria de saber quem pode resolver esse problema e o que eu posso fazer nesse caso. Eu consigo receber os valores que foram pagos ou consigo o terreno de volta? Não, acho que você consegue sim o terreno de volta. Não há aí um grande problema. Você comprou, você tem um contrato. Não sei se você tomou cuidado de registrar esse contrato em cartório. Isso seria melhor. Você tem um compromisso, provavelmente, de compra e venda, e você pagou essas parcelas, pagou os impostos disso até um determinado período. O terreno, portanto, é seu, basta você pedir a escritura definitiva. Claro que, para isso, você vai precisar mostrar o recolhimento dos impostos. Vá à prefeitura, negocie esses impostos atrasados, faça um plano que a torne uma pessoa regular com a prefeitura, embora devedora, mas regular, e depois peça a escritura definitiva do terreno. Muito provavelmente, esse terreno valorizou muitíssimo. Hoje, o Pronto Atendimento recebeu o professor Celso Grise. Foi um prazer. Um bom dia, viu, professor? Até a próxima. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e poder conversar sobre esses assuntos. Até uma próxima. Nós agradecemos muito. Bom, amanhã é quarta-feira, você já sabe. O tema, Previdência Social. Você já pode enviar suas perguntas. Um bom dia para você e até amanhã.